Cara, eu consegui uma parceria incrível com o professor Marcos Duarte do canal Stack Mobile, inclusive o arroba dele tá aqui embaixo, é só você dar uma olhada, o link do canal dele, onde eu e o Marcos criamos uma playlist aqui no Aratech Brasil, então dá uma conferida para ver se você tá na sequência das aulas, clica no link aqui embaixo também. E nessa sequência de aulas você vai aprender a criar um aplicativo de notícias do absoluto zero. Na verdade você vai criar dois aplicativos, vai estar fazendo o mesmo serviço, um aplicativo administrador, que vai simplesmente servir para você postar suas publicações ali, e um outro aplicativo que vai ser o cliente. Então tudo que você fizer aqui como administrador vai ser atualizado nesse aplicativo cliente. E adivinha qual serviço de banco de dados a gente vai utilizar? O Firebase, tão pedido por vocês aí. E lembrando que essa aula está sendo feita também na linguagem Kotlin. Vocês pediram e a gente atendeu. Então com certeza vale a sua inscrição aqui nesse canal e no canal lá do Marcos Duarte, cara. Clica lá que vai ser a nossa moeda de troca e vai ser o nosso termômetro para ver se realmente você está gostando desse conteúdo. Não esquece de comentar lá também nos vídeos dele que você veio pelo Aratech Brasil, beleza? Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais uma série incrível aqui no canal Aratech Brasil. E nessa série você vai aprender a criar um aplicativo incrível de notícias. A gente vai estar utilizando o Android Studio mais o back-end do Google, que é o Firebase. E também vamos estar utilizando a linguagem de programação Kotlin, linguagem oficial do próprio Android. Então a gente vai aprender a criar um aplicativo de notícias e vocês vão aprender diversos recursos importantes de servidor. Então eu já vou pedir de coração que você deixe o like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar esse vídeo a ranquear na plataforma e mais pessoas que precisam desse conteúdo encontrem esse conteúdo. Então é rapidinho, 3 segundinhos, deixa o seu like. Muito obrigado pela sua colaboração. Então a gente vai começar agora a criar esse aplicativo de notícia. Vamos lá, vamos ver como é que funciona esse projeto aqui. Bom pessoal, então como é que vai funcionar esse projeto? Basicamente a gente vai ter dois aplicativos, então vamos lá. A gente vai ter esse aplicativo aqui de notícia, que é o aplicativo do administrador. Então aqui a gente vai poder escrever uma nova notícia, a gente vai poder colocar o título da notícia, a gente vai poder escrever a notícia com diversas linhas aqui, parágrafos, enfim. E a gente pode definir uma data de publicação. E o autor, quem escreveu essa notícia. Definindo todos esses campos, a gente pode clicar aqui no botão de publicar uma notícia. Quando a gente clicar nesse botão, a gente vai criar uma nova notícia lá no banco de dados do Firebase, que a gente vai estar utilizando o Cloud Firestore no nosso projeto, que é um banco de dados baseado em coleção. A gente vai salvar esses dados em um banco de dados e a gente vai ter criado a nossa publicação. Esse daqui é o aplicativo administrador, então o administrador vai poder criar as suas notícias por esse aplicativo. E a gente vai ter um outro aplicativo de notícia, que é o aplicativo de notícia para o usuário. Então quando o usuário acessar esse aplicativo de notícia, ele vai receber as notícias que o administrador cadastrou naquele aplicativo, nesse aplicativo aqui, ó. O administrador vai criar a nova notícia, vai publicar, e a notícia vai ser renderizada, né? A gente vai recuperar essa notícia no aplicativo do usuário. Então a gente vai conseguir ver o título da notícia, a notícia em si, o autor que escreveu essa notícia e também a data que ela foi publicada. Então a gente vai aprender a trabalhar com dados sensíveis, né? Dados utilizando o banco de dados do Firebase. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai começar a criar esse aplicativo aqui, ó, administrador, que é o aplicativo para a gente poder publicar uma nova notícia. Então a gente vai começar pelo aplicativo do ADM e depois a gente vai partir para o aplicativo do usuário. Os dois vão estar interligados no mesmo back-end. Sensacional, né? Então vamos lá, a gente vai começar a criar esse aplicativo do ADM aqui. Primeiro, a gente vai criar o layout da aplicação. Na próxima aula, a gente vai implementar as funcionalidades para o aplicativo do ADM. Então vamos começar a criar o nosso projeto. Então você vai acessar o seu Android Studio, vamos clicar aqui no botão New Projects, vamos criar um novo projeto. E aqui a gente vai escolher uma atividade. Então eu vou escolher essa Activity aqui, ó, Empty Activity, que é uma atividade vazia. Vou selecionar, vou clicar aqui em Next. E aqui em Name é o nome do aplicativo. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, App de Notícias ADM. Nesse caso é o administrador. Aqui no Package Name eu vou manter o com.notícias.app de notícias ADM. Fique à vontade para definir um nome para sua aplicação e um nome de package.
eu vou salvar o meu projeto dentro da pasta Android Studio Projects. Meu projeto vai ficar dentro dessa pasta. A linguagem que a gente vai estar utilizando é a moderna linguagem de programação Kotlin. Então, a gente pode estar desenvolvendo aqui em Kotlin. E a API mínima vai ser API 21 Android 5.0 Lollipop. Vamos clicar em Finish e aguardar o projeto ser criado. Beleza, o projeto acabou de ser criado. Agora a gente vai criar o layout da aplicação. Então vamos lá. A gente vai acessar aqui, ó, a nossa ActivityMain.xml. Nesse caso é a nossa tela principal, o layout da minha main activity. Eu posso minimizar isso daqui. Eu vou vir aqui no Split. Eu vou construir o layout da minha aplicação pelo XML. Você também pode utilizar o design. Aqui no canal do AreaTech Brasil tem diversos vídeos ensinando como que você cria o aplicativo pelo design. Você pode criar por aqui também, mas a gente vai estar criando pelo XML. É importante que vocês também aprendam a criar os seus layouts pelo XML. Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai definir uma cor de background, ou seja, a cor de fundo do layout do nosso aplicativo. Nesse caso é esse tom de verde. E aqui no Android, se você acessar aqui o Projects, você vir aqui em Res, Values, Colors.xml, você vai ver que dentro do nosso projeto a gente tem várias cores que foram criadas por default. São cores que você pode estar utilizando no seu projeto. Você pode criar novas cores, você pode estar utilizando essas daqui por enquanto. Nesse caso, eu vou estar utilizando essas cores que já estão criadas aqui, mas você também pode criar novas cores. Agora eu vou escolher um tipo de layout para criar o layout da minha aplicação. Nesse caso, eu vou estar utilizando um linear layout. E vai ser na orientação vertical, ou seja, os componentes de interface vão ficar um abaixo do outro. É muito mais fácil a gente construir esse layout utilizando um linear layout na orientação vertical, porque aí todos os itens vão ficar automaticamente um embaixo do outro. Pode ver que a gente tem todos os componentes aqui, ó, um abaixo do outro. Então a gente vai trocar o constraint layout por linear layout. Só escrever aqui, ó, linear, já vai aparecer linear layout. Ele já trocou aqui embaixo, repare. E a gente vai definir a orientação. Então eu vou utilizar aqui, ó, o Android Orientation e vou passar a orientação vertical. Automaticamente os itens vão ficar um abaixo do outro. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir uma cor de background. A gente vai colocar esse tom de verde aqui. Então aqui no meu layout principal, eu vou definir um atributo chamado de background e eu vou escolher esse tom de cor aqui, ó, que é o Teal_200. Basicamente é esse tom de verde aqui que está dentro do nosso arquivo de cores. É essa cor aqui, ó, Teal200. É uma cor que já vem por default no Android Studio. Trocamos a cor de fundo, agora a gente vai colocar o nosso primeiro componente de interface. Nesse caso é um texto fixo, onde vai estar escrito escreva uma nova notícia, né? Escreva uma notícia. Então vou estar utilizando esse text view que está aqui. Eu só vou tirar esses constraints, porque a gente não está utilizando constraint layout, eu vou deletar isso daqui. Eu vou definir wrap content e wrap content para a largura e altura do meu texto. E aqui eu vou definir o texto, que nesse caso é escreva uma notícia. Só que esses textos eu não vou escrever diretamente pelo layout aqui, ó. Por exemplo, escreva uma notícia. Eu poderia fazer dessa forma? Posso fazer. Mas é muito mais recomendado que eu guarde todos os textos da minha aplicação dentro de um arquivo chamado strings.xml. Isso daqui significa que eu estou fazendo boas práticas de programação. Então eu posso vir aqui no Project, eu vou vir aqui, ó, na pasta res, eu vou acessar Values e vai ter um arquivo chamado strings.xml. Vou dar 2 cliques e aqui eu posso criar uma string onde vai ter chave e valor e guardar esse meu texto. Então eu vou colocar aqui, ó, string. Eu posso colocar uma chave aqui que eu vou colocar, por exemplo, título principal. E aqui eu posso definir o texto, que nesse caso escreva uma notícia. E ao invés de eu passar o texto jogado dessa forma aqui, eu vou pegar o meu texto, esse mesmo texto aqui, através dessa chave título principal, através desse
dessa string. Então eu vou vir aqui, vou passar o caminho. Tá onde? Arroba, vai estar dentro de string, barra, e aqui eu vou passar a chave, título principal. Vou passar aqui a chave, título principal, e automaticamente ele já consegue recuperar o texto que está dentro dessa string título principal. Pode ver aqui, ó, escreva uma notícia. Feito isso, a gente vai definir um tamanho para esse texto. Esse texto está muito pequeno, então eu vou definir aqui um text size. Eu vou aumentar esse texto para 30 SP. Já ficou um texto bem maior. Eu vou definir uma cor para esse texto utilizando o atributo textColor. E através do arquivo de cores, eu vou pegar a minha cor white. É uma cor que já vem por padrão criada no meu projeto. Então meu texto ficou branco. Feito isso, eu vou colocar um negrito nesse texto para não ficar tão claro. Então eu vou utilizar o atributo textStyle e eu vou passar o valor bold e o meu texto ele vai ficar negrito. Feito isso, o meu texto ele vai ficar bem centralizado no meu layout. Eu vou estar utilizando esse atributo aqui, ó, chamado de Gravity, Layout Gravity, e eu vou passar o valor como Center. Automaticamente ele vai ficar centralizado no meu layout. Só que eu não quero que esse texto fique colado aqui, ó, com o meu container principal, que é o meu Linear Layout. Eu quero colocar uma margem aqui no topo. Pode ver que tem um espaço bem interessante aqui no topo. Eu vou definir aqui uma margem top, uma margem no topo de 50 dp. Eu posso colocar mais, mas eu vou colocar só 50 dp mesmo. Feito isso, a gente definiu o nosso primeiro componente de interface, que nesse caso é um texto estático. Agora a gente vai definir mais componentes de interface, que nesse caso são caixas de texto. São caixas onde a gente vai clicar para digitar o título, a notícia, vai definir a data de publicação e o autor. Então aqui a gente tem caixas de texto. São 4 edit text, 4 componentes para a gente definir aqui título, notícia e por aí vai. Então aqui embaixo do text view vou definir um componente chamado de edit text, e aqui eu vou definir o match parent, ou seja, esse componente vai pegar toda a largura do meu container principal, toda a largura da tela, e aqui no layout high eu vou definir a altura, que vai ser wrap content. Vou fazer o fechamento aqui, e aqui eu vou definir um texto informativo, que é o hint, que nesse caso vai ser o título. Então o hint eu vou definir também dentro de um arquivo de strings. Então aqui eu vou criar mais uma string. Eu vou colocar a chave aqui, hint, título, e aqui eu vou colocar o valor, que nesse caso é o meu texto. E eu vou colocar exatamente esse texto aqui, ó, que é o título. Eu vou definir aqui, ó, título. Vou vir aqui na minha Activity Main. Vou passar um atributo chamado de hint e vou passar, através do arquivo de string, o meu hint título. Pode ver que já apareceu aqui, ó, um texto informativo para o meu edit text título. Isso daqui é para o usuário saber o que ele precisa digitar nesse campo. Então, nesse campo ele vai colocar o título da notícia. Então, o hint é um texto informativo, um texto indicando o que eu preciso colocar nessa caixa de texto, beleza? Então, vamos lá. Feito isso, eu vou definir um padding, ou seja, o espaçamento interno do componente, que eu vou definir 15 dps. Então a gente está definindo um espaçamento interno tanto na direita, esquerda, no topo e na parte de baixo. Então o componente ele cresceu um pouco mais. Eu também vou definir uma cor de background para esse componente. Repare que ele tem o fundo branco. Então a gente vai colocar uma cor de fundo utilizando o atributo Android Background. E aí eu vou passar através do arquivo de cores. Eu vou pegar a cor white, que é a cor branca. Então color barra white. Pode ver que ele já ficou branco aqui. Feito isso, a gente precisa definir as margens, uma margem no topo, uma margem na direita e uma margem na esquerda, porque o meu componente está colado com o meu título, então isso não pode acontecer. Eu vou definir aqui uma margem no topo, vou definir também aqui mais ou menos uns 50 dps, deixa eu dar uma olhada como é que está aqui, pode ser 50 dps mesmo. Eu vou definir também uma margem start, ou seja, a margem inicial aqui do meu layout vai ser 20 dps, então a gente vai ter uma margem de 20 aqui. E uma margem final, para não ficar colado ali também. Então eu vou definir uma margem end de 20 dps também. Feito isso, eu vou definir também um ID. Eu vou chamar aqui de edit text, edit título.
vai ser o título da notícia. E agora a gente vai ter mais 3 componentes do tipo Edit Text, basicamente com os mesmos atributos. Interrompendo a sua aula aí só para poder te dar uma dica para poder beneficiar ainda mais o seu aprendizado aqui nessa aula. Aqui no link na descrição você vai direto para o canal do professor Marcos Duarte, onde você encontra aulas ainda mais avançadas, principalmente para você que quer experimentar um pouco aí do desenvolvimento híbrido de aplicativos. Então o cara é fera em React Native, desenvolvimento nativo também você vai aprender muito lá no canal do Marcos Duarte. Clica aqui embaixo, ó, no link na descrição, tem o arroba dele, você pode clicar aí direto pro canal dele, se inscreve lá e comenta que você veio pelo Área Tech Brasil. E vale ressaltar que sim, você vai estar agregando cada vez mais aí no seu conhecimento e vai mostrar pro Marcos Duarte que você está gostando do conteúdo dele e lógico que ele vai poder estar retornando aqui cada vez mais, trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Agora vamos voltar para a aula. A gente vai ter uma cor de fundo branca, a gente vai ter um hint para cada um deles e a gente vai ter um padding igual. Então o que a gente pode fazer? A gente pode apenas copiar esse edit text, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V, colar mais um aqui embaixo e agora eu posso criar a parte da notícia. Eu vou mudar o ID aqui para notícia, vai ser edit notícia. E o hint vai ser diferente, vai ser escreva sua notícia. Eu posso fazer o seguinte, aqui no arquivo de strings, eu vou criar mais uma string, eu posso apertar o Ctrl D para duplicar essa string, e aí eu posso colocar aqui, ó, hint notícia. E aí eu vou escrever, tá lá, escreva sua notícia. Eu vou passar o hint de notícia, hint notícia, e já vai aparecer aqui, ó, escreva sua notícia. Eu vou tirar essa margem top de 50 e vou colocar só 10, uma margem de 10 para ele ficar mais colado aqui, ó. Repare que ele está bem mais colado. Eu também quero colocar mais espaço nesse campo aqui de notícia, porque a notícia vai ser um texto bem grande. Eu quero aumentar o tamanho desse edit text. Eu posso colocar aqui na altura dele 200 dps de altura, ou seja, 200 de altura. Ele vai pegar toda a largura da tela, normal. A gente já está definindo aqui, né, uma margem inicial de 20 e uma margem final de 20 também. Repare que o hint ele foi parar no meio do meu edit text, só que eu quero que ele comece bem no começo aqui do edit text. Para a gente fazer isso, é só a gente definir o atributo gravity, mas não é o layout gravity, é o gravity. Então com o gravity eu vou alinhar o texto que está dentro aqui, o começo, na parte de baixo. Nesse caso eu quero começar start, ó. Quero definir esse hint no começo aqui do meu edit text, então eu vou definir gravity start. Feito isso, vamos continuar. A gente vai precisar de mais 2 componentes, data de publicação e autor. A gente pode copiar o primeiro novamente aqui, ó. Posso copiar, Ctrl C. Vou colar aqui na parte de baixo. A gente vai ter agora a data de publicação, né? Então esse daqui vai ser o edit data. Edit data notícia. Posso colocar. E aí eu vou criar um hint para ele, que nesse caso é data de publicação. Eu vou vir aqui no strings, vou dar um Ctrl D, hint data, e aqui eu vou colocar data de publicação. Feito isso, eu vou passar o hint para cá, então hint data, então já vai aparecer aqui, ó, data de publicação, e aqui eu vou definir uma margem no topo de 10, para ele ficar bem mais colado aqui. As margens vão ser a mesma, inicial e final, 20 dps, padding de 15 também, cor de fundo branco, vai ser a mesma coisa, só o ID que a gente mudou aqui também. E a gente vai ter mais um campo onde vai ser colocado o autor. Então posso copiar esse aqui de notícia de novo, colar aqui na parte de baixo, esse daqui vai ser o edit autor notícia, vou criar mais um hint, né? Chamado de autor. Eu vou dar um Ctrl D aqui, ó, hint autor. Aqui eu vou escrever autor, beleza? Feito isso, eu vou passar aqui o hint autor, já vai aparecer autor aqui. A gente vai deixar os mesmos atributos e por último a gente vai colocar um botão, que
que é o botão para a gente publicar a notícia e mandar para o servidor, que nesse caso é o Firebase. Eu vou criar um botão aqui, um componente chamado de button. Esse botão ele vai ocupar toda a largura da tela, match parent, e na altura eu vou definir o wrap content. Feito isso, eu preciso definir um texto para esse botão, um texto aqui que vai estar publicar notícia. Eu vou criar esse texto dentro do arquivo de strings, posso dar um Ctrl D aqui, e aqui eu posso colocar, por exemplo, txt, né, de texto, underline button, de botão, e aqui eu posso colocar o botão publicar, txt button publicar. E aqui eu vou colocar exatamente esse texto aqui, ó, publicar notícia. Publicar notícia. Vou voltar na minha activity-main.xml e eu vou definir o atributo text. E aqui eu vou passar o caminho, @string, barra, vou colocar aqui, ó, txt, já vai aparecer txt button publicar. E aí, ó, publicar notícia. Só que repare que esse texto tá tudo com letra maiúscula, só que eu não escrevi tudo com letra maiúscula. Eu coloquei só a primeira letra em maiúscula, que é o P, e aqui, né, do N de notícia, mas o resto é tudo minúsculo. Só que por padrão, os textos eles ficam em maiúsculo. Para a gente corrigir isso, é só a gente utilizar esse atributo aqui, ó, text, all caps. Por padrão ele vem como verdadeiro, ele vai deixar todas as letras em maiúsculo, mas a gente vai definir como falso. Não, eu quero deixar da mesma forma que eu escrevi aqui no arquivo de strings. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Começando com letra maiúscula e o resto das letras em minúsculo. Eu vou aumentar também o tamanho desse texto. Então text size, vou passar 18 sp e eu vou definir que esse texto vai ser branco. Por mais que ele esteja branco aqui, é interessante que a gente coloque como branco para não dar nenhum tipo de problema. Então eu vou passar aqui do arquivo de cores a cor white. E eu também vou definir um espaçamento interno para esse botão. Esse botão está muito pequeno. Então vou colocar um espaçamento interno, que nesse caso é o pad, e eu vou colocar 15 dps. Espaçamento da direita à esquerda no topo e na parte de baixo de 15 dps. Feito isso, eu vou definir uma cor de background para esse botão. Eu vou colocar esse tom de verde aqui, que é um verde mais escuro. Para definir a cor, a gente vai estar utilizando esse atributo aqui, ó, background tint. E aí eu vou pegar do próprio arquivo de cores uma cor verde, que é esse tom de verde mais escuro, que é o Teal 700. E vai ficar nesse tom de verde bem legal aqui. E a gente vai definir uma margem geral, tanto para o topo, para a direita, a esquerda e para a parte de baixo, de 20 dps, para ficar um espaçamento interessante. Então a gente vai definir aqui o layout margem de 20 dps. Fazendo isso, eu vou definir uma margem para todos os lados. Bacana. Vamos definir também um ID. Um ID aqui. Nesse caso eu vou chamar de BT publicar notícia. E agora a gente pode executar o aplicativo e ver como é que está ficando. Vamos lá, vamos clicar aqui para executar. Beleza, a gente executou, já está aparecendo tudo certinho aqui. Vamos fazer o teste, ó. Vamos colocar um título aqui, ó. Só que vai ter um problema. Quando a gente escrever um título muito grande, o nosso edit text ele vai começar a quebrar, ó. Vai começar a quebrar para baixo e não é isso que a gente quer. Para a gente consertar isso daqui, a gente precisa limitar que o título vai ficar apenas em uma linha só. Então a gente vai voltar aqui, ó, vai clicar no edit text do título e vai definir esse atributo aqui, ó, chamado de max lines. Eu vou definir uma linha, ou seja, o meu texto ele vai ficar em apenas uma linha. Então eu vou executar novamente aqui, ó. E aí, ó, se eu clicar aqui no título e digitar um texto muito grande, ele não vai quebrar, ó, ele vai continuar o meu texto na mesma linha. Então é isso que a gente quer. E aqui na notícia aqui a gente vai colocar também um atributo que vai ser o input type. Eu vou definir aqui o input type, que vai ser o text multiline. Então eu vou poder digitar em várias linhas aqui nesse edit text. Aqui eu vou colocar também, ó, o máximo de linhas. Eu vou definir aqui, ó, o máximo de linhas, que pode ser 1, mas como é a data, por exemplo, a data tem quantos caracteres aqui? Se a gente pegar, vou pegar um bloco de notas aqui rapidinho. Ó, por exemplo, vou pegar a data de hoje aqui, ó. A data de hoje é dia 23 de 5 de 2022. Quantos caracteres tem aqui? A gente tem 1, 2, a barra conta, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o máximo que uma data pode ter é 10 caracteres.
Então, ao invés de eu deixar o máximo de linhas como 1, eu vou limitar o máximo de caracteres que o usuário pode digitar nesse campo. Eu vou estar utilizando esse atributo aqui, ó, que é o max length. Então, com esse atributo, eu vou definir o máximo de caracteres que o usuário pode digitar nesse campo aqui. Nesse caso, é 10, que é o máximo que eu posso colocar para uma data, né? Dia, mês e ano. Eu vou definir como 10. Não tem a necessidade de eu colocar uma linha inteira aqui e o administrador definir uma data gigantesca, ou ele até errar na data aqui. E aqui no autor, eu vou definir também, aqui na parte do autor, eu vou definir o máximo de linhas, max lines vai ser 1 também. Beleza? Eu vou executar. Executei, ó. Se eu colocar uma data aqui, ó, 25/5/2022 é o máximo que eu consigo colocar, ó, é 10 caracteres. Se eu digitar mais aqui, eu não consigo, o máximo é 10. Aqui eu posso digitar inúmeras linhas, porque eu defini text multiline. Aqui ele vai para uma linha só e aqui ele vai para uma linha só também. Se eu digitar aqui, ele não vai quebrar. Então, fazendo isso, a gente já consegue evitar qualquer tipo de erro que o administrador possa ter aqui. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tirar essa barra de ação aqui, ó, a gente não vai ter a barra de ação do nosso aplicativo. Então, a gente vai vir aqui na Main Activity e aqui dentro do onCreate, eu vou estar utilizando esse comando aqui, ó, support action bar. Vou colocar 2 vezes aqui o ponto de exclamação. Vou estar utilizando o método hide. Feito isso, se eu executar, o meu aplicativo não vai ter mais aquela barra de ação. Então eu tirei a barra de ação. E aqui na cor da status bar, eu quero deixar esse tom de verde também. Eu não quero que fique esse azul escuro aqui. Então, para mudar a cor da status bar, eu vou vir aqui no projeto, vou acessar a pasta themes, themes.xml, e eu vou vir aqui, ó, color primary variante. Por padrão ele vem nesse roxo aqui, eu vou trocar para o mesmo verde, que é o teal 200. Então, a cor da status bar vai ficar nesse tom de verde aqui. Vou executar e já vai ficar nesse tom de verde. Só que ainda tem um problema nesse layout. Se eu rotacionar a tela, por exemplo, vou rotacionar a tela aqui, ó. Vou ativar a rotação. Olha o que acontece, eu não consigo ver o que está lá embaixo do meu layout. Por que isso acontece quando eu faço a rotação de tela? Porque a gente não definiu uma barra de rolagem, a gente precisa definir um scroll view. Então eu vou fazer isso aqui rapidamente. Vamos voltar aqui, ó, na Activity Main e vamos definir uma barra de rolagem que vai envelopar todo o nosso container com todos os nossos componentes. Então aqui em cima eu vou definir um scroll view. Vou definir esse componente chamado de scroll view. A gente pode colocar o sinal aqui de maior para ele fazer o fechamento aqui. Vou copiar esse fechamento, vou dar um Ctrl X, vou colar aqui embaixo, ó, embaixo do meu linear layout, porque eu preciso envelopar. E aqui no começo do layout high, do layout width e layout high, eu vou escrever aqui, ó, Android, 2 pontos. Vou vir aqui também, ó, Android, 2 pontos. E aí, ó, ele vai pedir para a gente importar esse APK-RES Android, que basicamente é esse XML aqui, ó, que a gente tem no nosso container principal. Então basta a gente copiar esse XML aqui, ó, vou dar um Ctrl X, colar aqui. Ó, colei aqui e já resolveu o problema. Então agora eu vou definir uma largura. Meu scroll vai pegar toda a largura da tela. Match Parent, pode ver que ele já fez uma linha azul aqui, uma linha horizontal. E aqui ele vai pegar toda a altura da minha tela também. Então Match Parent, ele vai pegar toda a altura da minha tela. Só que vai ficar sobrando um pedaço aqui, ó, da minha tela. Para resolver isso, é só utilizar o atributo FillViewPort, true, né? Vou falar que é verdadeiro, vou pegar esse pedaço que sobrou aqui. Feito isso, a gente já definiu a barra de scroll. Eu posso tirar esse XML aqui, redundante. E aqui no meu linear layout, ele pede para a gente definir como wrap content, porque a gente agora está utilizando match parent no scroll. Eu vou definir aqui como wrap content e a gente já resolve esse problema. Eu vou executar e agora a gente consegue visualizar os componentes que estão abaixo, mesmo se a gente rotacionar a tela. Então a gente já resolve esse problema também. Então nessa aula a gente aprendeu a criar o layout do nosso aplicativo de notícias. Esse daqui é o aplicativo de notícias da parte do ADM. Na próxima aula a gente vai começar a definir as funcionalidades. A gente vai realmente gravar essas informações no banco de dados
e vai publicar essa notícia. E para você que ficou até o final dessa aula aqui, com certeza você já saiu na frente da maioria da galera aí que não assiste o vídeo até o final. Já vou deixar uma dica bônus para você aqui, que o professor Marcos autorizou a indicação do treinamento dele de Firebase mais avançado ainda. Se você gostou da didática dele, com certeza você vai gostar dos treinamentos dele, que eu vou deixar no link na descrição. E se você quer conhecer o canal dele de uma maneira mais simplificada, clica aqui ó, nesse cardzinho que você vai direto lá para o canal do professor Marcos Duarte. Você tem alguma coisa para poder adicionar nas próximas aulas? Se você quer ver alguma coisa específica nas próximas aulas, comenta aqui embaixo a sua opinião. A sua opinião é muito importante para que a gente possa melhorar cada vez mais e mais o nosso treinamento aqui, nas nossas aulas, nossos futuros vídeos aqui e as parcerias que eu vou incessantemente ir atrás de trazer aqui para vocês como forma de gratidão. Um grande abraço, vejo você na nossa próxima aula.